noite. Agora a gente vai começar o debate com a Vera Egito, que ela é uma diretora formada aqui pelo CTR, da USP. Ela assina um outro longa chamado Muros Urbanos. E aqui também Castilho, que é a pessoa responsável por interpretar a Ângela no filme. Então, palmas para as duas. Bom, eu comecei a escrever esse roteiro em 2010. O primeiro tratamento dele é de 2010. Foi um processo longo de levantar a verba para o filme até 2020. A gente ia filmar em 2020, estava com as filmagens marcadas para abril. E aí veio a pandemia, a gente atrasou as filmagens, a princípio, por 2 ou 3 meses, que viraram 2 anos. Então, a gente só filmou em 22. Acho que o roteiro passou por muitas fases nesses 10 anos. Sempre foi contado em 24 horas a história, mas essa transformação para plano sequência, isso foi ao longo do tempo, não era assim. Tinha um núcleo do Mackenzie no começo, que eu suprimi, então esses 10 anos também foram 10 anos de amadurecimento, né, do roteiro. O que mais que eu posso falar? Você quer falar alguma coisa? Castilho entrou já, claro, nessa versão de 2020, um pouco antes da gente quase filmar. O elenco ele é um elenco feito de estudantes. Naquele momento, Castilho era estudante, Caio também, Pamela também, Juliana também. E o elenco coadjuvante também é um elenco... Tem muita gente do movimento das ocupações, os secundaristas, tem muita gente de universidade também. Então, eu tinha essa vontade de fazer um elenco jovem, realmente, e não só jovem, mas que tivesse uma vivência universitária, uma vivência estudantil. Sentia que, de alguma forma, os filmes de ditadura tinham sempre elencos lá pelos 30, 30 e poucos, e a verdade é que a militância, essa militância da UNE, da UER, uma militância muito jovem, né? Quando você pensa no Zé Dirceu, que foi preso um pouquinho depois, que estava na batalha, ele tinha 21 anos, Dilma, quando foi presa, tinha 19. Então, eu tinha essa vontade de fazer os personagens que emanando essa... Talvez até ingenuidade, né? Acho que o filme tem isso, ele traz uma pureza, uma coisa meio de fábula. Ingenuidade num sentido positivo, eu vejo como positivo, né? Uma crença real e honesta de que as coisas podem mudar radicalmente. E aí, por isso, esse elenco feito pela Ana Luísa Paz, que é a diretora de elenco, que trouxe esse elenco que eu amo muito. E que mais? Não sei, acho que eu queria abrir para perguntas, né? Melhor. Olá, boa noite. Parabéns pelo filme, primeiramente. E eu tenho uma pergunta sobre as escolhas tem um filme do Wim Wenders chamado Estado de Coisas, e que ele acompanha uma equipe de filmagem, e tem um personagem do Samuel Fuller que ele fala que o mundo ele é colorido, mas o preto e branco é muito mais realista. E eu queria saber como foi a escolha pelo preto e branco e se isso estava dentro da ideia original ou se foi amadurecendo ao longo do processo. Obrigado. Obrigada. Eu acho essa frase é bonita porque fala da luz, né? O preto e branco é o que capta realmente, quer dizer, o colorido também, mas no preto e branco você consegue entender as nuances de luz, né? Na gramatura dos cinzas, né? O cenário ele é todo muito colorido, inclusive essas faixas são todas muito coloridas, amarelo com roxo, rosa, porque a diretora de arte foi compondo esses contrastes, né? Para conseguir essas diferenças de cinza. O sangue era verde, Castilho sempre lembra, porque usou uma bolinha de sangue, né, que você mordia, né, e aí saiu o sangue verde, para justamente trazer essa diferença, né, de pretos e cinzas e brancos. Não, nem sempre foi preto e branco, isso aconteceu depois que o fotógrafo entrou no projeto. Não, nem sempre foi preto e branco. Então, o que aconteceu é que quando eu tive essa ideia do plano sequência um pouco antes, uns anos antes, e quando o fotógrafo entrou no projeto e começou a pesquisar as imagens da época, fotos e filmes, ele falou, olha, se a gente estivesse lá, se a gente fosse estudante de cinema na Rua Maria Antônia, em 68, documentando o que aconteceu, que era o meu desejo, que a câmera fosse um personagem, que a gente se sentisse como se a gente fosse um estudante lá dentro. Então, passa uma pessoa, você vai atrás, aí você perde o que aconteceu ali, você ouve uma coisa de orelhada. Então, ter essa sensação, essa vivência,
A câmera na mão veio dessa vontade. Ele falou, bom, se a gente estivesse documentando isso, a gente estaria com uma 16 na mão, porque era a câmera documental daquele momento. Era uma câmera pequena na época. Hoje a gente acharia ela pesada e grande, mas ela era pequena. E o negativo PB era o negativo mais barato. O 16 PB era o mais barato. Então, era usado num cinema documental, num cinema independente, que é o que desponta ali nos anos 60 com esses... Né, com esse suporte mais fotossensível e mais leve. Então, o cinema sai dos estúdios e daqueles movimentos de câmera pesadões, porque as câmeras eram enormes, e vira uma câmera na mão. E aí, quando ele falou isso, eu estava reticente ao preto e branco, me parecia um pouco óbvio, e né, um filme de época em preto e branco, mas quando ele falou isso, da linguagem, tão atrelada ao roteiro, tão atrelada à sensação que eu gostaria de transmitir, me ganhou. E veio o 16 junto com o PB. Essas duas ideias vieram juntas, né? Porque ele pensou na câmera, justamente, e no negativo ser um negativo que era acessível naquela época, dentro dos negativos disponíveis. E aí começou uma jornada, porque o filme não tinha... É um filme de baixo orçamento, não tinha sido orçado em película, claro, mas ele estava orçado em 28 diárias. E quando eu trouxe a ideia do negativo, claro que os produtores não gostaram da ideia a princípio, né? O produtor executivo é o Manuel Rangel, que também é execano, também fez ECA, acho que nos anos 90. O Manuel achou impossível, porque hoje em dia a gente não só não tem como comprar uma quantidade grande de negativo aqui no Brasil, como não tem revelação na América do Sul. Então a gente filmou mandando negativo para a Inglaterra e sem ver o que a gente estava filmando, né? Bom, enfim. E aí o negativo ia para a Europa. Durante a filmagem, a gente filmou em 12 dias, porque eu consegui conquistar os produtores, falando, peraí, eu vou fazer caber no orçamento. Vai ter negativo e vai ter tudo. E a gente repassou todos os planos sequências e eu entendi que, 28 dias para 21 planos sequências, ia sobrar dia. E aí, como que eu encaixava, a não ser que eu filmasse mais de um dia um plano de sequência, que não era o caso, né? Como eu encaixava esses 21 planos de sequências em menos diárias, porque o que diminui o orçamento é cortar diária, né? Você fica tentando cortar, vamos tirar o tal cenário, ajuda, mas o que ajuda mesmo é cortar diária. E aí, nessa missão, a gente chegou nessas 12 diárias, reorçou, e o Manuel falou, tá bom, tá certo, vamos lá. E fizemos em negativo, o que fez com que os 4 primeiros dias de filmagem a gente não soubesse nem se estava imprimindo alguma coisa, né? Eu não sei a vivência que vocês têm aqui em película, mas eu me formei em 2006, 2007, e os TCCs, o meu TCC foi em 35, o meu segundo curta também foi em 16, então, para mim, é uma vivência muito... Eu me formei assim, né? E sei que em 10, 15 anos desapareceu a parada do mercado, né? Não tem laboratório, é isso. Mas quando você filma em película, no final do dia você vai ver o copião, vai para o laboratório checar o copião. Tinha a Labocine ali no Bexiga, que a gente ia testar e ver o que imprimiu. E, pô, não imprimiu errado, ficou sem foco, não sei o quê. E no dia seguinte você consegue refilmar. A gente filmou sem isso, né? Nessa aventura de, pelo menos, os primeiros 4, 5 dias no escuro. Por quê? Porque você não vê o que está sendo filmado, né? O vídeo assist, acho que vocês devem saber, da película, ele é uma microcâmera ali mais ou menos em cima da lente. Ele te dá uma noção do enquadramento, não é o enquadramento, né? Porque o anteparo, né, onde o filme está passando mesmo, é só o filme que está passando, não tem nada transmitido lá de dentro. E mesmo que tivesse, você não sabe se imprimiu no negativo ou não. Então, a gente filmou no escuro, mas deu certo. Quando chegou, 4 dias depois, 4 dias depois, estava tudo lá. Então, foi assim o caminho para o PB. Foi um caminho da história. Como foi a questão da locação, tipo, dos carros, do figurino, para tipo, inserir a obra mesmo nessa época, né? Porque você vê ali e tá, tipo, uma contextualização muito boa. Você realmente acha que foi gravado assim, tipo, não acho, né, gente? Mas, tipo, vocês fizeram um trabalho muito bom nessa questão, né? Tipo assim, de os carros que passam na rua, e tem uma moto, aí o figurino, tudo muito... É um trabalho que vem de muitas frentes, né? Essas pesquisas, teve a pesquisa do roteiro, foi uma pesquisa longa, além da minha pesquisa de leituras, de conversar com sobreviventes da batalha,
teve pesquisadoras também que participaram desses 10 anos pesquisando notícias e imagens. Então, toda essa pesquisa do roteiro ela reverberou um pouco para a filmagem. Mas aí cada departamento também adiciona a sua pesquisa. Então, o departamento de arte traz uma super pesquisa de todos esses gráficos das universidades. Então, os cartazes que a gente vê no filme são reproduções de cartazes da época. E aí teve um trabalho minucioso da Valéria Costa, que é a diretora de arte, para trazer isso. Então, a equipe de fotografia traz sua pesquisa. Então, o William, que é o fotógrafo, também fez uma baita pesquisa de época, de textura, de negativo, de fotometria que se usava na época. O elenco traz a própria pesquisa também, né, de atuação e de época, o figurino. Então, todas essas equipes somam suas próprias pesquisas. A pesquisa, que eu acho que é a primeira, que é a do roteiro. E aí é tudo muito setorizado no cinema, né? Assim, quem produz os carros, quem produz o figurino, quem faz o cabelo, né? Quem faz o cenário. E tem essa mágica que quando você chega lá no set, está tudo lá. Às vezes nem tudo, tem umas coisas que não estão, mas você faz mesmo assim. O seu figurino chegou no dia. Fala um pouquinho do seu figurino, que é um figurino super importante em muitos sentidos, né? A gente testou muitas opções para a Ângela, mas nenhuma caía. Caía para a força que ela tinha. E aí a Gabi trouxe uma referência. Eu estava muito focada em trazer referências de guerrilheiras racializadas. Eu, quanto intérprete, gosto de me conectar ao passado dessa forma. E a gente vinha testando saias, blusas, golas, rolês, nada encaixava. E aí, em uma das aulas na escola de dublês, né, a gente estava tentando coreografar a cena final, eu comentei com a Gabi, eu falei, poxa, eu não estou achando referência para poder entrar mesmo, de fato, corporificar essa personagem. A Gabi falou, nossa, eu fiz uma peça uns anos atrás, com Georgette Fadel, que falava sobre as guerrilheiras do Araguaia. Eu acho que você tinha que conhecer Lenira Rezende. Você ouviu falar dela? Eu falei, não, taquei no Google, não achei nada. Nenhuma preta, nada. Aí ela, vou te passar. Mandou uma foto, assim, um dia antes. Mandou para a Vera. A Vera, 5 horas da manhã, você está no set, a gente vai experimentar esse figurino. Que é a foto final, quando ela aparece com a sainha, sapatinho quadradinho. E aí era 5 da manhã, primeiro dia de diária, a gente fechou. Produziu, assim, da noite para o dia mesmo, né, literalmente. E a Helenira chegou com tudo, chegou se fazendo presente. Ela foi vice-presidente da Uni aqui. E acho que esse processo todo também tem muito a ver com a história, né, daqui de São Paulo, no caso. Toda essa vivência não chega lá. Eu sou capixaba, sou do estado do Espírito Santo, então essa vivência da ditadura aqui não chegou lá. Então também isso foi muito especial, assim, de ter aprendido ao longo do filme, principalmente sobre essa referência que é essa mulher, né, que deixou tanta história, tantos direitos e movimento para nós estudantes, enfim. Essa ideia ela surgiu durante a pré-produção do filme. Em algum momento, essa pré-produção grande de 10 anos, eu estava visitando uma locação, que no final não foi a locação, ali no Oswald de Andrade, que tem o Centro Cultural e tem um convento na frente. Acho que eu nunca te falei isso, né? Que durante uma época eu quis muito filmar ali, assim, fazer o Mackenzie e a filosofia naqueles 2 prédios. Porque a Rua Maria Antônia está muito descaracterizada, né? Ela nunca foi uma possibilidade mesmo fazer uma filmagem de época ali. E porque o Mackenzie também nunca topou conversar com a gente. Aquela rua nunca topou. Aquela rua também não se fecha, né? A CET não não sei se vocês já chegaram nesse lugar de produção, mas tem rua que a CET fecha. Você consegue fechar para filmar, tem rua que fecha intermitente, então você fica segurando o carro para filmar, quando filma solta os carros, e tem rua que não fecha, a CET não permite. A Maria Antônia é uma delas. Então, era uma rua que estava fora de cogitação. E aí, eu estava visitando esse convento ali na frente da Oswald, e andando pelas escadas, imaginando as cenas, e aí me veio essa vontade de viver, que o espectador, que a gente vendo o filme, vivesse esse tempo real com os personagens, vivesse esse deslocamento através desse prédio.
E aí eu comecei a pensar no tempo real do filme primeiro. Quais momentos o roteiro apresentava de tempo real, de vivência junto com os personagens. Então, onde que 5 minutos de filme eram 5 minutos da vida dos personagens. E aí me veio os planos sequências. Claro, você pode fazer tempo real sem ser plano sequência sem ser tempo real, mas o plano sequência é a maneira mais límpida de fazer o tempo real, né? Porque então não tem corte, então você sabe que aquilo foi vivido naquele tempo. E aí fui estudar o roteiro e encontrei esses 21 momentos de unidade de tempo, onde aconteciam coisas e em algum momento cortava, tinha passado 1 hora, tinha passado 2 horas, né? Porque são 24 horas, tem elipses dentro do filme. E aí fui planejando esses planos sequências, reescrevendo o roteiro a partir disso. Então, dentro desses 21 momentos do filme, ainda assim ele estava escrito não considerando o plano sequência. Então, tinham cenas em paralelo, né? Cenas que aconteciam um diálogo aqui no cinema, enquanto Ângela e Benjamin estão na calçada fumando cigarro. Isso não podia acontecer mais. Então, de cenas acontecerem ao mesmo tempo em 2 lugares, numa montagem paralela. Eu tive que reescrever pensando em se eu queria realmente isso, então a ação tinha que sair do cinema, me levar para a calçada. E aí eu reescrevi o roteiro inteiro pensando já no plano de sequência, porque a vontade era viver essa experiência com eles, estar em tempo real naqueles momentos, assim. E aí, quando a gente achou a locação, eu reescrevi mais uma vez, pensando na geografia do prédio, que hoje é o Museu das Favelas, naquele momento era a Secretaria de Justiça, e pensando naquele espaço, nas escadas, na calçada, onde é que seria o CA, e teve uma outra reescrita a partir do ensaio do elenco, e aí do que o elenco trouxe, do que o próprio espaço, junto com o elenco, trouxe. Mas o plano sequência e o PB e a película, tudo veio dessa vontade de estar na batalha com os personagens, assim, de ter a sensação de que você viveu aquela experiência com eles. E acho que a gente, enquanto equipe, acabou vivendo uma coisa assim, porque a gente filmou cronologicamente, que é uma coisa muito rara, né, no cinema, mas como é tudo na mesma locação, a gente filmou o plano 1 no dia 1 e o plano final no dia 12, na ordem. Então, a memória que a gente tem é de ter vivido mesmo a batalha, porque a gente viveu as cenas em cronologia, sem corte, e acho que a exaustão que o elenco chega ali no final, né, da batalha é a exaustão real, que estava todo mundo sem dormir há 2 semanas. Mas é isso, a construção do plano de sequência veio do roteiro. Eu acho que o meu trabalho de diretor acaba sendo muito do roteiro sempre. Às vezes eu me vejo mais como roteirista do que como diretora, porque o que me inspira a dirigir é escrever, né? Então, as decisões estéticas partem sempre de uma sensação que eu quero construir do que está escrito. Eu não consigo lembrar de um processo criativo, estético, onde eu acho legal, sei lá, câmera na mão, vou enfiar aqui, porque eu acho bonito, né? As coisas sempre caminham num lugar da narrativa mesmo, assim. A câmera na mão também veio desse lugar, de estar lá. E também tem uma referência, humilde referência, ao cinema dos anos 60. Né? Há um momento em que a câmera parou na mão mesmo e o cinema foi desbravar locações e ruas e movimentos que até então eram impossíveis antes dessa revolução de anteparo, né, de suporte. Eu não sou tão cinéfila como a maioria do pessoal está aqui, então minha pergunta não é tão técnica. Eu sou aluna da Letras, então o filme mexe bastante comigo, porque a gente sempre ouve falar sobre a Batalha da Maria Antônia. E eu queria saber o que tinha no momento de escrita, de produção, de espera para conseguir filmar, o que tem no seu coração em relação ao filme, em relação à luta, ao movimento estudantil, à batalha e todas essas coisas. Gostei da pergunta. Sim, e muitos estudantes, ex-estudantes, professores têm visto, né, o filme, assim, as sessões que a gente faz tem sobreviventes da batalha, ex-estudantes da FEFELESH. Eu conversei com o professor Franklin Leopoldo longamente, ele foi na produtora, ele era aluno, né, na época da batalha e depois se tornou professor do departamento.
E sim, é uma história muito viva, né, no Departamento de Filosofia, muito... Porque foi o último suspiro assim, de uma sensação de institucionalidade ainda. Né? Eu acho que a gente, a posteriori, acho que agora, depois da gente quase levar outro golpe militar, a gente entende um pouco mais isso, mas acho que durante muito tempo, nos anos 2000, nos anos 90, era, nossa, mas em 64 ainda achavam que a polícia ia resolver alguma coisa. E é isso, né? A ditadura ela vem aos poucos, né? Tem o golpe dentro do golpe, que é o AI-5, que é um pouquinho depois. Então, os alunos ainda falam, mas a polícia não pode entrar aqui. E que pode soar ingênuo hoje, né? Mas que, de fato, existia essa lei. Eu acho que a gente vivenciou isso agora com o Bolsonaro, de falar, não, mas ele não pode fazer isso. Ele faz. Não, mas isso não é possível que a pessoa vai fazer isso. Aí faz. Aí você vai entendendo que os direitos adquiridos, eles não são garantidos, né? A democracia pode sim acabar a qualquer momento, de novo. Né? O Manuel Rangel ele sempre fala que a gente, nas sessões, ele lembra que a gente está vivendo o período democrático mais longo da história do Brasil. Né? Desde o fim do Império, da República do Café com Leite, quando começa a democracia brasileira, a gente viveu curtos períodos de democracia. Né? Teve o Estado Novo, teve a ditadura militar, e agora a gente está há 40 anos vivendo uma democracia. É o tempo mais longo. E quase que não, né? Quase que a gente não vive de novo. Então, acho que no meu coração, lá em 2010, eu tinha uma sensação de vitória, de triunfo. Né? Eu olhava esses personagens e a Dilma tinha acabado de ser eleita, né? Depois de 2 governos Lula, a Dilma eleita, e era tão lindo assim ver essa mulher, essa menina que tinha sido presa, virar presidenta, democraticamente eleita. Foi uma grande vitória, não era? Foi uma grande vitória. Então, a sensação que eu tinha era que a gente perdeu essa batalha, mas que a gente tinha ganhado a guerra. Então, eu acho que eu comecei a escrever nesse lugar um pouco de celebração. E de lá para cá, assim, foi muito capote, né? Muita cambalhota, assim, desde do golpe de 16 até tudo que aconteceu depois do golpe de 16. E essa sensação de vitória, claro, ela se esvaiu, até porque acho que a Rua Maria Antônia é uma fábula da política brasileira, né? É uma parábola. Eu acho que o filme tem esse tom de fábula justamente por isso, né? Ela é um desenho, é muito gráfico, né? Essa estrutura política latino-americana, em especial brasileira. E eu acho que nesses anos, nesses capotes, nesses golpes, nessas derrotas, eu fui entendendo que o filme nunca seria sobre vitória, porque não é sobre vitória, né? A militância não é sobre ganhar, né? A militância é sobre permanecer, é sobre não abandonar o prédio da filosofia. E eu perguntei isso para o Zé Dirceu, que também conversou longamente comigo uma vez por videochamada. E eu perguntei por que vocês não saíram do prédio, né? Porque nas pesquisas isso está vivo. Tem um livro que é muito legal de ler, que chama Maria Antônia Uma Rua na Contramão, que são depoimentos de pessoas que estiveram lá. Eu falei, por que vocês não saíram? Né? Porque o cerco estava muito claro em algum momento. E ele falou, velho, era impossível abandonar o prédio da Maria Antônia, impossível. Aquilo ali era o nosso sonho, entendeu? A gente já morava lá, a gente debatia tudo lá. Ali era um oásis de democracia, de vida, de o que a gente acreditava que era certo para um país, acontecia lá. As portas abertas, todo mundo podia entrar na escola. E falou, não dá para abandonar aquele lugar. E tem muito coração na fala dele. Por isso que eu gostei da sua pergunta. Eu acho que tem muita paixão. Eu acho que o filme fala de amor, de militância e de cinema também. E acho que uma virada para mim de entendimento do filme foi em 2018, lá no segundo turno, que a gente estava, né, desesperado. Eu não sei onde vocês estavam, aqui tem gente muito nova. Não sei se você estava em São Paulo já? 18, no segundo turno? Assim, aquele desespero, né? Naquele segundo turno, vira voto, o que a gente faz? O que a gente faz? Não, é impossível, esse cara não vai ganhar. E assim, cara, ele vai ganhar. É isso que está acontecendo, é real. Eu estava grávida de gêmeos, assim, eu só chorava, aquele desespero.
E, em algum momento, a gente fazia umas reuniões, teve um núcleo grande assim, no Baixo Augusta. Na época, o Baixo Augusta tinha um espaço cultural, e aquilo virou meio um centro de militância, e todo mundo colava lá para discutir ator, atriz, gente de cinema, gente de todo canto. E eu lembro nessas reuniões que eram quase diárias lá, em algum momento as pessoas ficando realmente desesperadas e gente desistindo, assim, não vou virar voto, acabou, o cara vai ganhar. E quem era mais da militância mesmo falava, mas não tem essa de ele vai ganhar, não interessa, ele vai ganhar. A gente vai fazer campanha até o último dia, porque militar não é, você não milita porque você vai ganhar. Você milita porque você tem que militar. E essa vivência me fez materializar a vivência dos meus personagens, né? Me fez entender que o filme era sobre resistência, sobre uma resistência amorosa e corajosa demais. Eu também sempre falo da fala do Zé, que eu perguntei para ele o que ele gostaria de ver num filme sobre a batalha. E ele falou, eu gostaria que a minha geração fosse retratada como ela era, de verdade. Falei, bom, como que ela era de verdade, né? E ele falou, a gente não tinha medo, Vera, e a gente amava muito o Brasil. E eu acho que esse depoimento dele me inspirou muito, e eu acho que a gente tentou fazer um filme destemido e amoroso, porque, no final das contas, é o que sustenta, acho que qualquer um, na resistência, na luta, na vida, né? Então, eu não sei se eu te respondi, mas acho que meu coração passou por tudo isso e chegou nessa conclusão de que tem uma outra fala que eu gosto muito, que eu não sei de quem é, eu ouvi no rádio, assim, no carro, e perdi as aspas, e, enfim, mas eu tenho a fala, que é: esperança não é achar que vai dar certo, esperança é saber que vale a pena. Então, quando você sabe que você está no lugar certo, fazendo o que você tem que fazer, você tem esperança. Não é que você, eu vou fazer porque vai dar bom. Não, às vezes eu sei que vai dar errado, mas eu sei que eu tenho que estar aqui, do lado esquerdo da rua. Boa noite, eu queria primeiramente parabenizar e agradecer pelo filme. Eu queria fazer uma pergunta para Castilho, aproveitar, pensar um pouco como, se eu pudesse dizer, que foi o seu sentimento, os seus pensamentos naquelas últimas cenas ali, quando a coisa fica muito mais tensa, você começa a sentir essa tensão, o pessoal entrando. Queria saber se você lembra assim, o que ficou de sentimentos assim que você sentiu naquele instante. Não tinha medo. Não tinha. A minha preparação corporal ela foi toda no CRUSP, né? Eu morei aqui. Então, se esse filme a gente começa a pensar sobre ele, o elenco, em 2019, eu venho morar no CRUSP no começo de 2020, e aí brota a pandemia. A gente só foi gravar em 2022 e eu só fui sair daqui no final de 2022. Acho que toda a raiva que a gente viveu durante a pandemia estava presente também em mim. Estudar aqui, participar de todas as manifestações ali na frente da reitoria, entender camadas e camadas, ainda mais estudando na Escola de Arte Dramática, que agora é literalmente um puxadinho aqui da USP, né? Então, eu acho que é isso, não tinha medo, mas tinha a minha lembrança estudando aqui. Eu me formei em 2022, ainda estou para pegar meu diploma. Mas, poxa, foi uma saga entrar aqui. Foi uma saga estar, permanecer. E aí só tinha isso, assim, honrar a trajetória. Eu acho que conhecer a Helenira, para mim, foi muito importante também. Receber a Ângela. Acho que é um grande presente para mim, enquanto intérprete, o que eu vivi. Toda a minha construção enquanto artista antes e a construção que existe a partir desse presente que Vera me deu, que é a Ângela. Eu sou uma outra intérprete agora. E tinha isso, tinha a raiva de viver no CRUSP durante a pandemia, toda a preparação, todos os amigos que fiz. Acho que essa cena também, a gente sabia que a gente ia gravar uma parte do CRUSP nesse filme. Eu acho que passava tudo isso nesse momento, assim. Eu fui secundarista que esteve em 2013 ali no Fora Temer. Tinha todos esses pensamentos assim passando na minha cabeça. Também rebento de pedagoga. Então é uma trajetória que é constituída na educação. Então tinha isso, assim, permanecer, confiar, resistir. Era mais ou menos esses pensamentos assim, na minha cabeça.
E não houve medo, não. Era uma grande coreografia coletiva, né? Fabi organizava toda a figuração e a gente dançava juntos. Acho que a ação era muito coletiva. E eu pensava quanto dança mesmo, sabe? Além da atuação, também quanto dança. Tudo isso, assim, estou jogando, tá? Estou jogando, foi meio que tudo isso. Oi, eu acho que talvez eu vá destoar um pouco do tom agora que a conversa entrou, mas eu queria perguntar sobre aquela a cena de sexo, porque plasticamente ela é muito bonita e destoa um pouco do tom mais realista do resto do filme. Aí eu estava curioso sobre como essa concepção da estética dessa cena foi, como isso veio, e também como ela foi executada, pensando que também é um plano sequência e eu não tenho tanta... Assim, a gente virtualmente tem zero contato com película agora, então eu não faço ideia de como teria sido fazer isso em película. Então, era essa a minha dúvida. Uma das participações do filme é o Fernando Moraes, que é biógrafo do Lula, biógrafo da Olga Benário, que é uma biografia que marcou minha vida. O Fernando aparece... Ele é um professor que aparece dentro da sala, ele fala, a ditadura não está só em Brasília, ela está no Mackenzie, ela está... Se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser preso, né? Tem o Benjamin assim na porta, e ele falando, o Fernando fez essa participação, eu convidei ele para ele falar o que ele quisesse. Eu falei, você vai ser um professor, fala o que você quiser. E ele falou, ai, que maravilha, já sei desse projeto, me manda o roteiro. Eu fiquei morrendo de medo, né? Eu falei, ai, meu Deus, que vergonha. Mandei o roteiro. Ele foi super generoso, assim, mestrão, né, elogiou e tal, e falou que sentiu falta de sangue e de sexo. Não tinha essa cena no roteiro. E elas beijavam, né, e aí cortava, já seguia a história. E aí eu falei, sangue não tem mesmo, eu acho que tem uma construção da gente, da violência explodir no final, né, de ser mais uma tensão e um surrealismo, né? uma impossibilidade. Você fala, não é possível que vão prender esses meninos, não estão fazendo nada. Né? E aquilo e ficando pior, pior, pior. Então, o sangue, eu queria que fosse só na última cena mesmo. E o sexo, quando ele falou, acho que sempre faz falta, né? Não ter. Assim, no cinema, na vida também, mas no cinema também. Uma vez, a parte, pensamento arbóreo, né? Parênteses, uma vez um curador em Portugal de um festival, que eu estava fazendo júri, era Boi Neon ganhou o festival. E aí, a gente estava julgando, ele falou, e aí tinha uma pessoa do júri lá de Portugal que estava meio... Mas essa cena de sexo com essa mulher grávida, e nem é filho dele. A gente, que daí? O que tem a ver? E aí, mó debate, e aí esse curador português falou assim, mas tem uma coisa que eu não entendo dos filmes brasileiros. Por que sempre tem que ter cena de sexo? Então eu falei, não é sempre. Eu fiquei pensando, talvez... Eu falei, sei lá, por que não vai ter também? Assim, enfim, o filme brasileiro sempre tem cena de sexo. Esse filme não tinha. E o Fernando sentiu falta. E eu falei, Fernando, entendo, mas acho que é um filme, eles estão na faculdade, né, uma batalha, eu não via o espaço para isso acontecer. Né? E aí, quando juntamos todos os planos sequências no primeiro corte do filme, eu olhei e falei, não é que... Obviamente, o Fernando tem razão, né? Óbvio que ele tem razão. Porque não é que faltava só o sexo, faltava essa paixão, né, juvenil, assim, né? Tem paixões ali acontecendo, paixões que inclusive nunca vão se resolver de fato, né, entre os professores, entre os alunos. Então, tem uma juventude interrompida, um amor interrompido, né, pessoas que nunca vão se formar. Agora tem algumas diplomações acontecendo, né, na USP, póstumas, porque é a coisa mais triste do mundo, você pensar numa pessoa que entrou na faculdade e nunca pôde se formar, que foi atravessada mesmo, atropelada pela ditadura. E essas histórias de amor, que para mim eram muito importantes que acontecessem no filme, por isso que são personagens fictícios, eu queria ter essa liberdade de criar essas intrigas, ciúmes e... Que é a juventude, é isso, né? Assim, a militância é isso, a faculdade é isso, né? Não está todo mundo junto pensando igual, nem ideologicamente, muito menos emocionalmente. E eu queria que isso estivesse lá. Então, eu acho que faltava essa paixão.
ele tinha total razão. E aí tinha sobrado um pouco de negativo, algumas latas, e a gente armou essa cena. Primeiro o fotógrafo trouxe algumas referências de um fotógrafo italiano de still, que filmava fotografava com superfícies refletidas, ele colocava coisas na frente da lente, tudo muito analógico. Por quê? Todos os efeitos do filme eram analógicos. Então a gente entrou numa pira de fazer o filme muito analógico, não só na película. Então os movimentos de câmera que tem grua é a grua mecânica mesmo, de contrapeso, né? O câmera sobe na plataforma e a grua sobe. Então a gente entrou nessa onda de fazer uma coisa analógica. E aí veio essa ideia dessa fórmica, é uma fórmica que está atrás delas. A gente filmou 2 meses depois, eu acho, mais ou menos, na produtora. Então a câmera começa nelas e a câmera se desloca para o reflexo, que então é um mini cenário, tem as atrizes e tem essa fórmica atrás. E a fórmica em si já dá essa distorção. Então, a câmera passeia pela distorção e aí elas se fundem e se separam, né? Então, na minha ideia, era, sei lá, um cantinho ali que elas encontraram e que tinha uma fórmica jogada. Eu não tentei justificar muito cenicamente, mas acho que é isso. É um momento fora do real, porque é um momento sinestésico, né? A vontade era transmitir essa paixão, transmitir essa fusão entre essas duas pessoas, especialmente porque Lilian, né, a protagonista que está ali nesse conflito da sexualidade dela, vive aquilo, em teoria, pela primeira vez, né, finalmente se fundindo a outra pessoa. Então, era uma cena de sexo, mas, na verdade, era uma cena de encontro também. Né? Eu acho que, mais do que amoroso, né, eu acho que é uma descoberta física e sexual e sensorial daquela personagem. Então, não era sobre mostrar 2 pessoas transando, era sobre a sensação desse encontro pela primeira vez, né? Esse encontro que acho que é de, né, almas, sei lá, para quem acredita, mas acho que é esse encontro que é maior, que é o físico te levando para um outro encontro. Então, foi assim que a cena foi feita e foi adicionada, e obedecendo Fernando Moraes e obedecendo essa sensação de que... E obedecendo essa regra de que todo filme brasileiro tem que ter uma cena de sexo. Ainda bem. Opa, tudo certo aí. Parabéns pelo filme. Realmente lindo. E eu queria perguntar sobre justamente essa questão de ter sido feito em película e que, como é um recurso limitado mesmo, como é que foram as tomadas? Quantas tomadas vocês tiveram para cada plano? Se teve algum momento que teve algum desespero, assim, puta merda, tá acabando, né? Alguma coisa assim. Em relação às tomadas, é mais focado nisso. Mas por tudo que eu passei também. Boa noite. Plano sequência, que já é uma coisa difícil de fazer. Aí você vai lá e decide fazer o filme inteiro, todas as cenas plano sequência, com uma máquina que você não estava vendo como é que estava ficando o resultado, em 12 dias. Isso me assusta um pouco. Aí eu queria saber se você pode contar como é que foi nos processos de ensaio, né? Porque não foi sorte, foi trabalho. Que trabalho que foi esse na base, antes de ir para a locação, que vocês fizeram? Castilho falou em coreografia. Como é que você, como diretora, coreografou essa geografia da locação, todos os atores envolvidos, e orquestrou junto com a câmera e tal? Você falar um pouco disso, por favor. Boa noite. Eu queria perguntar um pouco mais sobre como foi esse contato seu com os sobreviventes da batalha e como que foi essa conversa dessa pré que você falou que foi muito demorada, né? E imagino que tipo saber um pouco mais sobre como as pessoas passaram por aquela situação te ajudou a fomentar o filme da maneira que ele foi feito. Boa noite. Eu fiquei mais curioso sobre essa escolha dos personagens. Eu achei muito interessante um certo protagonismo de mulheres negras. Não sei se foi pensado no roteiro, se foi pensado depois no casting. Como é que foi essa inspiração? Porque, enfim, acho que tem uma leve dinâmica de gênero acontecendo. Acho que essa escolha nunca vai passar despercebida assim no como a história se desenvolve, né? Eu acho que tem
esses momentos ali, não só entre os alunos, como entre os professores também. Acho que tem toda uma dinâmica que vai ficando ali, eu não sei se dizer se secundária, enfim, acho que a gente não estava num momento no Brasil que os debates raciais ainda estavam em peso, mas tem um debate ali de gênero muito interessante. Eu acho que está tudo ali. Eu queria saber como foi para você pensar. E agora, pensando que era uma história fictícia também, eu acho que é uma escolha, se foi intencional ou não, enfim, fiquei nessa dúvida. Gente, só retomando as perguntas, a gente sabe que acumulou algumas, mas o nosso tempo é limitado e a gente não queria deixar perguntas que já estavam aqui. Então, a primeira é sobre as tomadas, quantas tomadas eram feitas frente à limitação, né, da própria película. A segunda era sobre o trabalho com os atores na pré-produção, ensaios, etc. A terceira pergunta era sobre o contato com sobreviventes, como que se deu. E a quarta sobre esse trabalho nas dinâmicas de gênero, das personagens, etc. A gente tinha contagem de negativo, claro, no negativo você trabalha assim, né? Ainda era o mesmo negativo. O filme foi feito todo com a mesma lente, uma 12. Então, ele é um filme de uma câmera só, uma lente só. E o negativo só... Porque o negativo, ele tem ainda existe, daylight tungstênio. Então, você tem um tipo de negativo para filmar durante o dia, e um tipo de negativo com a luz do sol, e um tipo de negativo para filmar com luz artificial. Então, quando a gente filmava em negativo, você tinha essas latas separadas, e aí, enfim, tinha uma contabilidade de latas para a contabilidade de cenas que você ia filmar. Então, uma dinâmica, uma mecânica. Então, a gente sabia quantas latas a gente tinha para cada cena. A gente filmou mais ou menos 4 takes por vez. Cada cena, a gente teve 4, 5 opções, assim, que era a média que a gente tinha. Teve umas que foram menos e aí outras que foram mais. Mas a média foi 4 takes por plano sequência. E isso emenda um pouco com a questão dos ensaios e tal, porque, vamos lá, eu já tinha falado do roteiro até eu encontrar como eu fui reescrevendo o roteiro a partir do plano sequência, a partir da locação. Quando entra o fotógrafo, a gente começou a fazer plantas baixas do prédio e do quarteirão, e a gente lia o roteiro em voz alta e ia desenhando onde a cena podia começar aqui, aí desce a escada e tal. Aí a gente ia na locação, eu, assistente de direção, e fazia o percurso. Então podia começar aqui, a gente desce, então se depois nessa fala vem para cá. Ficava passando e repassando, aí mudava ali o desenho do mapinha. O elenco ensaiava em sala de ensaio, um espaço aberto. Você que falou outro dia, ou foi Pamela? Dogville. Ela falou, a gente ensaiou Dogville, que tinha uns espaços assim, né? Então, CA, sala dos professores, calçada, e aí ensaiavam CCC do outro lado, a rua, Dogville. Então, já estavam tentando fazer essa, não a espacialidade, mas acho que o tempo, né? Então, as emoções também, as reações, né? Os núcleos, né? A gente se encontrava em núcleos e aí a gente ia passando na sala de ensaio do Dogville total. Depois, 2 ensaios na locação. 2 dias. A gente conseguiu 2 dias para ensaiar lá com câmera, com equipe de som, com elenco. Então, tinha os mapinhas que foram vistos e revistos obsessivamente pelo fotógrafo, por mim, os ensaios, e aí a gente fez os planos mais difíceis no prédio, nesse sábado e domingo, aí adaptando coisas que a gente entendeu que não funcionavam e outras coisas funcionavam. E eu lembro do plano primeiro que a gente conseguiu filmar com celular, né, nesse ensaio, que deu certo. Tem uma foto que é o celularzinho assim, encostado, e a equipe inteira, o elenco assim, olhando, e a gente gritava, parecia a Copa do Mundo, né? Porque era muita coisa, né? Era muita coisa que tinha que dar certo. E aí, nas diárias, a gente chegava às 6 da tarde, mais ou menos, 5 da tarde, 6 da tarde, quando os funcionários porque a secretaria estava funcionando, né, durante esse tempo. Então, os funcionários saíam umas 6 da tarde, e aí a gente entrava. E aí a gente entrava, que era engraçado, eles conviveram com aquele cenário pintado, foi uma doideira. A gente forma de madrugada, a gente ia embora às 6 da manhã, tinha já funcionário chegando. Então, eles saíam, a gente entrava para ensaiar. E aí, os ensaios por diária eram 4, 5, 6, 7 horas de ensaio, né? Uma diária tem 12 horas.
A gente ensaiava muito, passava, repassava, tudo, né? Posicionamento do som, da câmera. A câmera tem o foquista, tem o gaffer com o diafragma, tem a técnica de som. Então, era muita gente atrás, tem toda a equipe de câmera cabeando, porque era cabeado para o vídeo assist para eu ter alguma monitoração. Elenco. Aí o elenco, a gente, depois de ensaiar exaustivamente, pô, chegamos. Aí o elenco ia comer, ia se vestir, e aí Fabiana Vinitz, que é a diretora assistente, entrava em cena com o elenco coadjuvante e figuração para ensaiar essa turma, a partir de tudo que tinha sido combinado do balé, da coreografia do elenco principal, com a câmera e com o som. E aí ela criava esse balé, essa história, porque quando a gente dava ação lá no CA, a escola inteira tinha que acender, a escola inteira entrava em ação. E a calçada também. E o CCC do outro lado da rua. Porque tudo ia aparecer. Os carros, tudo tinha que acontecer ao mesmo tempo. Então, a Fabiana foi essa diretora assistente que dirigiu tudo isso. Ela dirigia toda essa logística do elenco de apoio, dos carros, do pessoal no outro prédio. E aí ela ensaiava essa turma. E aí, quando a gente voltava do jantar, sei lá, da refeição às 3h, aí filmava. Só que aí você perguntou se teve alguma treta, deu errado e tal. A gente ensaiava tanto, estava tudo tão coreografado que na hora de filmar não tinha nenhuma questão. Não tinha erro, Muito orgânico, fluía, era uma vida, um pulsar, como se fosse um pulmão mesmo. Esse set virou um pulmão. Todo mundo respirava junto. Estava todo mundo focado em fazer a coisa. Não tinha celular, ninguém olhando o celular, ninguém conversando. Quem que ia estragar um plano depois de 6 minutos de película, né? Não vou ser eu. Então, estava todo mundo assim, muito atento a tudo, muito focado em tudo. Ninguém errava, não tinha isso de, gente... Até porque era um lance de teatro também, né? Eu acho que o elenco entrou na parada do teatro. O elenco era do teatro e a turma do cinema entrou na onda do teatro, que uma vez você pisou no palco, não tem corta. Você está em cena, você vai ter que segurar até o final. Errou outra pessoa, sei lá, segue. E esse jogo seguiu, assim. Então, a dinâmica foi isso. Foi uma dinâmica bem obsessiva. E acho que... e de enamoramento. Eu acho que o apaixonamento, que é uma das coisas que nos leva à obsessão, aconteceu também nesse filme, com todas as equipes, né? Todo mundo ficou muito apaixonado pela ideia e muito obcecado em fazer com que aquilo acontecesse. Você falou isso um dia, né? Do quê? Era sobre, eu não me lembro qual que era a resposta, mas era sobre a ideia apresentada e a gente se encantar por ela, não foi algo assim? De a gente querer tanto fazer, que é isso que vale a pena, né? A gente querer fazer aquilo. E acho que todo mundo quis fazer. E aí foi incrível. Eu acho que um exercício de direção... Eu não consigo projetar a voz que nem você. Por que será? É questão do teatro. Acho que um exercício de direção mais fundamental é entender que dirigir é conquistar corações, não para fazer o que você quer, né, que seja feito, mas para que as pessoas façam o que elas querem fazer. Conseguir construir esse circo onde cada artista ali se apresenta realizando um sonho próprio, pessoal. E que esse sonho é comum. Então, na direção, você orquestra esses sonhos, mas não é façam o que está na minha cabeça, vamos... O que está na minha cabeça é isso aqui. Como é que a gente chega aí? A gente chega com a sua ideia, com a dele. Eu acho que esse provocar paixões, né, provocar a obsessão, para que todo mundo não consiga dormir se o negócio não sair direito. E acho que a gente passou por aí. Assim, eu não dormi, foram 2 semanas sem dormir, não conseguia. Até porque eu não sabia nem se o negócio estava imprimindo ou não. Castilho perdeu a voz. Não sei se vocês perceberam. Já tem uma sequência lá no final que já está super grave a voz, mas que era bom, porque era uma madrugada. E A terceira pergunta? Era dos sobreviventes, não é? É isso.
Foi muito lindo. Conversei com o Hiroto também, que é o fotógrafo. Muitas dessas fotos são do Hiroto. Tem uma singela homenagem a ele. Tem um figurante com uma camerinha, uma Leica na mão, com a câmera que ele usava. E ele tem depoimentos maravilhosos. Inclusive, ele deu um depoimento para a Rádio USP, que eu conversei com a Rádio USP faz umas semanas, contando algumas das coisas que ele me contou, que tinha uma saída pelos fundos, que saía a Fé era ali na Vila Nova. Ali, aquela região era o Quartier Latam de São Paulo. Então, tinha a Fé na Vila Nova, a FAO na Maranhão, um quarteirão para cima, a Filosofia, o São Francisco, que continua sendo lá. E a ditadura desmobilizou o movimento estudantil, mandando todo mundo para cá, para o Butantã, que hoje já é afastado do centro. Naquela época era tipo fora da cidade, né? Era tipo, tirou o movimento estudantil do centro urbano. Logo depois teve a invasão do CRUSP, né? Então, não contente em isolar todos os estudantes, ainda teve a invasão do CRUSP, com prisão de estudante, prisão de professor. Então, essas memórias, eu acho que elas me trouxeram não só os fatos, porque os fatos, né, o roubo da urna, o pedágio, tudo isso é fato, né, o plebiscito, a galera da Santa Casa vindo ajudar. Então, tudo isso vem da pesquisa. Mas o mais importante, a moça que falou do coração foi embora, mas o mais importante para mim foi o coração dessas pessoas. Ouvir as memórias, ouvir acho que esse enamoramento da juventude. Hoje são pessoas com 70, 80 anos, né? E ver a juventude voltando ali, no olhar e na fala e na memória. O Franklin, professor Franklin, eu falei para ele sobre a protagonista, falei que era uma pessoa que estava em cima do muro, que ali se entendia parte do movimento durante a jornada. Essa era a jornada dela. Eu perguntei se isso era possível. Existia alguém na filosofia que estivesse em cima do muro? Ele falou que sempre tinha uns esquisitos, umas pessoas que não falavam, todo mundo achava que era espião, mas que eram muito rechaçadas, assim, que essas pessoas, ninguém queria falar com elas, enfim, que era tenso. E aí ele emendou falando... Enfim, não são aspas, tá? É a minha memória da fala, professor Franklin. Não sei se foi exatamente isso que você falou, foi como eu guardei. Que ele se impressionava com esse papo que estava rolando, de que mas você vai brigar com a sua família, com o seu amigo, por causa de política, naquele momento ali, né, pré-Bolsonaro, durante o Bolsonaro, enfim, grandes brigas de famílias que não se falam, amigos que não se falam. Ele falou, as pessoas estão falando isso, nossa, mas isso é motivo para romper com um parente? Eu fico pensando, por que outro motivo eu pararia de falar com alguém? Eu falei, é um bom ponto. Ele falou, não tem nada mais definidor de alguém do que a visão de mundo dessa pessoa, do que o sonho que ela tem para um mundo. Que mundo você sonha? Você sonha um mundo horrível. Eu não quero ser seu amigo, eu não posso conversar com você, eu não tenho como, eu não tenho o que trocar com você. Então, dessas histórias, desses encontros, eu tirei o coração desses personagens, né? E foi precioso, tanto os encontros físicos quanto as leituras, né? Os depoimentos e as memórias. Acho que apesar de ser um filme que se permite ficcionar muito, não retratar nenhuma biografia, não ir no literal dos fatos, eu acho que a minha intenção era ser muito verdadeira no sentimento. E espero que tenha acontecido. As pessoas, os roteiros, eu tive esse debate hoje num projeto, estou escrevendo um projeto, e a gente teve esse debate sobre racializar os personagens. E eu não racializo o personagem no roteiro. Tem uma tendência, né, do apartheid que a gente vive. Quando eu comecei a fazer cinema era muito maior, e eu sequer tinha consciência disso, de que era um apartheid, de que quando o personagem não tem descrição, é uma pessoa padrão, né? Então, sei lá, Ângela, 20 anos. Então, você imagina uma moça magra, branca e tal. Se tá Ângela, preta, gorda, aí tem especificação, né? Se não tem especificação, é porque é o padrão. Isso é um debate de roteiro, né? Então, que padrão é esse, né? Que universalidade é essa de um personagem? Que ele não tem descrição, mas tem, né?
Então, é igual ao cinema, né? Isso é cinema feminino, isso é cinema preto, isso é cinema LGBT. E o que é cinema? É cinema de homem. Então, tem adjetivo também, né? Tem que falar. Se o meu é cinema de mulher, o seu é cinema de homem. Ou é tudo cinema. E dentro desse caminho de racializar os personagens, eu acabei, não de propósito, mas no meu caminho de desconstrução, fazendo o oposto, que é não racializar ninguém e encontrar o elenco a partir de um outro lugar, de um outro patamar. Imaginar que Ângela pode ser múltipla. Ângela pode ser uma pessoa gorda, pode ser uma pessoa preta, pode ser uma pessoa branca. Quem é Ângela? Eu preciso conhecer pessoas. E aí, em algum momento, eu vou olhar para alguém e falar, é você. Chegou. E, claro, tem histórias que o tema é a raça. E aí, obviamente, tem que racializar desde o começo, né? Assim, ou o tema, ou isso está problematizado na história, ou a sexualidade, óbvio. Quando não está, eu gosto de encontrar o elenco a partir de outro lugar. E é claro, e aí, a partir do momento que racializa, questões vêm. Então, né, a sua cena com o Caio, né, você que senta ele e senta em cima dele, porque não faria sentido na dinâmica racial ele dominar, né? Então, outras problemáticas vêm a partir do elenco. Mas ser feminino e ser diverso isso sempre foi, assim, um desejo consciente. E a gente sempre brinca, acho que você podia falar um pouco também. Brinca não, assim, é uma coisa que a gente tem observado nessa jornada do filme de debates e tal, que pessoas de gerações anteriores da universidade estranham o elenco. Isso aconteceu na Bahia, em São Paulo, todos os lugares. Estranham. Falam, não era assim a universidade. Você mudou a universidade. Teve uma pessoa que falou, você africanizou a USP. E a gente tem falado sobre isso, né? Primeiro porque o incômodo, né? Porque o filme é muito livre no sentido de representação. Então, por exemplo, a batalha aconteceu durante o dia, não aconteceu durante a noite. Mas eu achei que a tensão seria maior à noite. Nunca ninguém falou disso. Mas que a pessoa é preta, você está falando, não é realista. É um negócio que traz... A gente está trazendo esse debate para a gente mesma, né? Eu dirigi uma série na Disney, por exemplo, que era uma troca, é um infanto-juvenil de troca de tempos. Uma menina vive no presente, outra 100 anos antes, elas trocam de corpo e tal, uma série fantástica. E eu pedi testes de pessoas de todas as raças. E, a princípio, houve um estranhamento ali dentro da equipe. Então, mas a menina é uma menina de classe média, 100 anos atrás. Não pode ser uma pessoa preta. Eu falei, mas viajar no tempo pode. Assim, que realismo é esse, né? Que vem onde interessa, assim. E existia uma classe média preta, sim, no Brasil, certamente, uma classe média e uma intelectualidade preta. Mas independente disso, né? Por quê? Porque não estava racializado. Eu falei, o roteiro não era meu. Eu falei, não está racializado, eu vou testar todo mundo e de repente vai, né? E foi Mariana Oliveira, que é uma atriz brilhante da nova geração, que fez, junto com a Sol Menezes, cada uma fez num tempo, né? Eram 2 tempos. Então, acaba que eu fui desenvolvendo e a autora era argentina, ela nunca imaginou que fosse uma série de protagonismo preto. E foi, e é isso aí, né? Então, eu acho que os encontros se dão em outro lugar. Para mim, eu tenho vivido isso como autora, né? E do lado do elenco, me conta. Leon. Do gênero. É muito aquele... Conta, amor. Conta aquela história. É muito, né? Sim, então, de gênero. Lilian era Leon no primeiro tratamento do roteiro. Era um menino. E aí, isso lá 15 anos atrás, né, conversa vai, conversa vem, num encontro feminista de roteiristas, uma roteirista propôs um exercício que ela falou, quem estiver escrevendo um roteiro agora, que o protagonista for homem, troca o gênero a título de exercício, sem trocar nada mais. Não troca o gênero de ninguém mais na história, só do protagonista. Para ver se faz diferença, assim, de por que é um menino, né? Assim, o exercício era esse, trocando o gênero, vamos entender o que muda.
o que não muda, né? Qual que é a importância? Que essa inversão de gênero é um exercício sempre interessante, né? Quando você inverte, que você percebe problemas ou até, enfim, soluções. E aí eu inverti. E, na verdade, antes, Leon era um menino que era apaixonado pelo amigo. Teve esse rolê. Era tudo invertido. E aí, em algum momento, uma produtora, que depois acabou não produzindo o filme, falou, olha, eu acho que você está tocando nesse assunto, gay, mas o filme não é sobre isso. Então, você não está aprofundando, acho confuso. Na época, não era uma problemática, não se debatia e tal. E aí eu entrei nessa pira e transformei Leon num menino hétero. Aí troquei o gênero de todo mundo. Passa um tempo, tem esse encontro feminista, troco o gênero de Leon. Aí troquei o gênero de Leon sem trocar de ninguém. E aí virou Lilian. Então, Leon era apaixonado pela amiga de infância, rivalizava com Benjamin. E virou Lilian, apaixonada pela amiga de infância, rivalizando com Benjamin, que encontra a Maria Helena. Tudo igual, só que era um menino e virou... Só que era um menino gay que virou um menino hétero que virou uma menina. E que é Pamela. Essa atriz maravilhosa que veio fazer e por isso virou um personagem meio tomboy, meio que está entre todo, que passou por tudo isso, né? Viveu tudo isso na dramaturgia para ser o que é, e acho que trouxe essa diversidade, mas que veio da construção de, porque tem uma pergunta que me fazem que eu pude desenvolver, que não fizeram aqui, mas que tem a ver, que é: por que a Rua Maria Antônia? Por que essa história? Da onde você tirou, que você leu isso e falou, pô, fazer um filme? Essa história, ela sempre me pareceu muito emblemática, né? Isso é uma fábula, tudo muito gráfico, né? O CCC, aquela milícia caçadora de gente, que caçava gente contra a sociedade civil organizada a favor dos estudantes. Então, na mesma rua, portão com portão. E tem uma coisa em construção de história, que pelo menos é uma linha que eu sigo, que quando você pensa numa história, você pensa em 3 camadas de conflito. A primeira é o mundo contra o seu personagem. A segunda camada é outros personagens contra o seu personagem, que é essa camada horizontal. E a última camada é o seu personagem contra ele mesmo. E mais refinada será essa dramaturgia se essas 3 camadas forem o mesmo tema. É a mesma coisa que está acontecendo, no macro, no horizontal e no interno. E aí essa história já tinha o macro, que é a ditadura contra o personagem, né, a sociedade contra os personagens. Tinha o CCC contra o personagem, então personagem contra o personagem. Faltava essa pessoa, ela contra ela mesma, que é essa descoberta da sexualidade, que é essa descoberta da sua própria voz, né? Lilian não se coloca, nem ideologicamente, nem sexualmente, ela está aqui. Esse é o conflito dela. E o tema é a repressão, a tirania contra a liberdade, contra o desejo de liberdade, que acontece em todas essas camadas. Então, a questão da sexualidade de Lilian também tem a ver com isso, com essa construção de uma pessoa que está em conflito consigo mesma e que quer se libertar dentro de um contexto de libertação contra a tirania em todas as camadas. Mas queria que você falasse também desse elenco diverso. Eu e Ju somos NB, né? E tem uma coisa que atravessou os nossos debates também, que eu fiquei me perguntando e soltei: a quem interessa essa fidedignidade racial da época, né? Quem são esses heróis que são explanados e a gente cresce só conhecendo X, né? Eu, quanto capixaba, quando venho para cá e conheço a ditadura, conheço depois de adultinho, né? Então, você fica assim, meu Deus, que história é essa? Que lá só escuto Revolta dos Queimados, Revolta do Caparaó. São revoltas quilombolas, revoltas indígenas. A gente vai entrar também no lance sobre partitude. E quem eram as pessoas que eram lidas quanto racializadas naquela época? Se não tiver o cabelo crespo, então você não é negro. Se você não for retinto, enfim, são várias e várias camadas. E aí tem uma coisa linda surgindo também, eu acho que com isso a gente pode trazer, é a Comissão da Verdade, que desde 2013 está trazendo o nome
dessas pessoas racializadas que estiveram presentes no dia da batalha. Então, para além, né, do que a gente escutamos lá no TUSP, Maria Antônia no debate, uma professora dizendo essa casa era branca. Sim. Como você olha para nós também, né? Porque até para a gente falar sobre a nossa banca de cotas, são muitos e muitos e muitos lugares. Mas eu acho que é isso, assim, estudar a Comissão da Verdade e os nomes que têm sido colocados desde 2013. Sônia, Helenira, Edson, a homenagem, né, do filme também. Porque... Então, e muitos, né? A gente pensar também em Garrincha e Elza, que também viveram esse período da ditadura, que tiveram que sair daqui, e a gente não sabe de muitas histórias. Eu acho que a gente escolhe acreditar no que nos passam até a segunda parte do livro, né? O resto é a gente que pesquisa, porque não me interessa que só os meus heróis sejam brancos. Eu acho que estar nesse filme, estudar cada vez mais essa ascendência afro-indígena, de onde eu venho, querendo ou não, todas as personagens que eu for conceber, né, elas vão ter essa trajetória também. E eu acho que é só um pouco isso, assim, estudar um pouquinho mais. Eu acho que causa uma revolta, talvez, da outra geração, porque também é um olhar que é acostumado para ver só isso, né? E uma vez Verinha falou, o cinema que eu faço agora é isso, não me interessa, né, trazer mais isso. Acho que é um pouco sobre esse lugar também. Acho que é o cinema como fazedor de iconografia, né? Acho que quem estuda cinema aqui sabe que o cinema ele imita a vida, mas a vida imita o cinema muito. Então, quando a gente produz imagem, a gente tem que entender que essa imagem ela impacta em lugares inimagináveis de construção de iconografia. Então, que iconografia eu construo hoje, né? Quando a gente debate sobre cenas de estupro explícitas, por que você está reforçando essa iconografia, né? O que a gente tira disso, né? Então, que iconografia estudantil universitária esse filme perpetua? Para daqui a alguns anos, décadas, talvez, se olhar essa militância, que militância era essa? Então, acho que tem essas duas camadas. Primeiro, sim, se Helenira Rezende, conhecida como a Preta, era vice-presidente da UNE durante a batalha, como é que não tinha... Não é que ela era um quadro qualquer, era vice-presidente da UNE, era um quadro importantíssimo. Claro que a universidade passou por uma revolução depois das cotas. Isso sim, claro que existe um antes e depois. Obviamente, e ainda bem, né, que existiu essa revolução no corpo docente, no corpo discente em breve, que acho que é uma consequência também, né, as pessoas se formando, fazendo mestrado, doutorado e chegando, né, a serem no corpo discente, sim, no corpo docente ainda não. Então, que o corpo docente conquiste isso também, acho que vai conquistar em breve. A gente tem também uma professora preta retinta no filme, Samira, que é uma atriz maravilhosa também. E sim, essa é uma postura do filme, de fabricar iconografia. Essa é a universidade de hoje, né? Acho que qualquer filme é sempre sobre hoje, não existe filme sobre o passado, né? Acho que quando você pensa no filme do Persson, no caso dos Irmãos Naves, que é um filme sobre o Estado Novo, que foi lançado em 66, eu acho. Então, fala sobre o Estado Novo, mas, na verdade, fala sobre a ditadura militar daquele momento, como todo filme fala do presente. Eu acho que esse filme fala do nosso presente, né? Da Rua Maria Antônia que a gente vive hoje. E não faz sentido fazer uma militância hoje que é toda branca, caucasiana. A gente ia olhar e ia falar, o que é isso? Porque, ainda bem, não faz mais sentido essa imagem. E é um cinema, uma iconografia que não me interessa fabricar. Então, tem isso, e tem o fato de que a gente tem questionado isso, mas era isso? Só tinha branco, né? A gente leu sobre Sônia, uma guerrilheira estudante de medicina que foi assassinada no Araguaia, e você olha a foto, é uma jovem preta. Edson Luiz, estudante ícone da luta estudantil, assassinado no calabouço no Rio, olha a foto dele, um jovem preto. E por que a nossa cinematografia, né, reitera militantes sempre brancos? Não é verdade, não é verdade. Que olhar que está treinado, né? O que você está destruindo aí dentro de você? Como você tem construído esse olhar para o Brasil, para essa terra? Acho que muitas camadas.